Vamos manter nossas Bíblias abertas para o texto que nós lemos em 2 Timóteo, capítulo 1, e nós lemos do versículo 3 ao versículo 5 esta noite. E hoje, em que celebramos o Dia das Mães, eu queria trazer uma mensagem que aborde essa questão das mães, da importância das mães na vida de cada um de nós. Eu quero que você note que aqui no texto em que o apóstolo Paulo está escrevendo para o seu filho na fé e para o seu discípulo, no caso Timóteo, e ele fala que ele é grato pela herança que ele, Paulo, tinha. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. E os antepassados, essa palavra antepassado, se eu fosse transliterar a palavra que foi usada aqui, nós poderíamos dizer que antepassados é a palavra progenitor. A palavra progenitor nada mais é do que pais, aqueles que nos geraram. Então o que ele está dizendo aqui é que Paulo ele é grato a Deus e que ele serve a Deus junto com seus pais, no caso o pai e a mãe, obviamente, mas ele tem essa herança, e essa herança lhe proporcionava uma consciência pura, como diz aqui. Desde os meus antepassados, sirvo com uma consciência pura. Essa palavra consciência pura, esse termo, não está se referindo a uma consciência não pesada, né? Que ele fez algo de errado, a consciência está acusando ele. Não é isso que quer dizer essa palavra consciência. Essa palavra consciência está mais para conhecimento, está mais falando sobre o entendimento, sobre a perspectiva. Ele está dizendo que eles e os pais deles, por conhecerem Deus como judeus e, portanto, de forma limitada até a vinda de Cristo, se refere a uma consciência pura, uma consciência correta, um entendimento, a perspectiva de vida deles era correta, o que nos ajuda a poder encarar a vida, encarar as situações de forma correta, tomar decisões de forma sábias. E isso é uma herança que foi lhes passada pelos seus antepassados, foi uma herança que lhes foi dada pelos seus progenitores, os seus pais, seu pai e sua mãe. E essa capacidade de pais e mães é algo que nós temos, você que é pai, você que é mãe, esse dia das mães, de influenciar, de cultivar e proporcionar qualidades, sentimentos e perspectivas nas crianças, aquelas pessoas debaixo dos seus cuidados. E a partir desse momento, no versículo 3, Paulo ele muda de marcha e começa então a falar não sobre os antepassados e a família dele mesmo, mas ele começa a falar sobre a família de Timóteo, a quem a carta é escrita. Ele fala então sobre a mãe de Timóteo. Nós podemos então ver e aprender algumas coisas, alguns exemplos da mãe de Timóteo, cujo nome era Eunice, como nós lemos aqui no versículo 5, que diz: trazendo à memória a fé não fingida em que há em ti, a qual, o quê? A fé não fingida, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui de Eunice é um exemplo que vem de geração a geração. Paulo aqui está fazendo referência a 3 gerações. Se Timóteo aprendeu de sua mãe Eunice, a sua mãe Eunice aprendeu da avó de Timóteo, ou seja, a mãe dela, Loide. Então nós temos a avó, nós temos a mãe, nós temos o filho, todos tendo uma fé correta, uma fé não fingida. Então nós temos aqui a importância de passar o bastão adiante, a importância de estar levando de geração a geração. É uma herança espiritual que nós podemos ou não deixar a peteca cair. Nós podemos ou não ser aquele elo que junta, ou aquele elo que quebra e despedaça aquela corrente. Nem todo mundo tem esse privilégio de ter tal herança como Paulo teve, até certo ponto, como Timóteo teve. Eu não tive. Os meus pais não foram criados. Eu não fui criado na igreja, meus pais não eram da igreja, não conheciam a Cristo. Eu fui criado num lar, a todos os efeitos, um lar mundano, um lar onde Deus não tinha uma peça central. Tá? Nós não sacrificávamos criancinhas no altar, nós não bebíamos sangue, nada disso.
Mas nós não éramos uma família que tinha Deus como centro. Deus não era importante na minha família. Enquanto eu crescia como criança, como adolescente, isso não era algo que fazia parte da nossa família, do nosso conteúdo, do nosso contexto. Nem todos nós podemos ter esse privilégio. Talvez você teve. E reconheça, seja grato por isso, mas nem todo mundo tem. Não é só porque eu não tive, não quer dizer que minhas filhas não puderam ter. Só porque eu não tive, não quer dizer que os meus netos não poderão tê-lo. Então, só porque você não teve esse privilégio, só porque você não teve essa herança dos seus antepassados, não quer dizer que o futuro está fadado a não conter isso. Nós não podemos mudar o passado, mas nós podemos mudar o futuro. Eu não posso fazer nada pelo fato que os meus pais, meus avós, os bisavós não conheciam a Cristo, mas eu posso fazer algo para que minhas filhas e os meus netos tenham essa herança. Possam olhar para trás e dizer, como Paulo dizer, como Timóteo, que eles estão gratos pelo que os seus antepassados, os seus progenitores, aqueles que vieram antes, deixaram para eles. Devemos entender isso. Esse texto me faz lembrar o que Deus falou através de Judas, lá no capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum que tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aqui, Judas está falando sobre a fé que foi entregue aos santos. Que santos? Lá atrás, Cristo entregou aquela fé, aquele corpo de fé, aquele corpo de doutrina aos apóstolos. E os apóstolos, então, eles vêm entregando de geração em geração e batalhando, defendendo essa fé. E é assim que nós temos, o que nós temos hoje é o que foi defendido, o que foi batalhado e o que foi passado e entregue de geração a geração. E pense nisso, o cristianismo bíblico está a uma geração de ser erradicado da face da terra. Uma geração. Uma. Basta uma geração deixar a peteca cair. Basta uma geração negligenciar a batalha e a defesa pela fé. E acabou-se. Isso não vai acontecer porque Deus prometeu sempre ter o seu remanescente. Deus falou que sobre esta rocha, que é Cristo e o Evangelho, edificará a sua igreja. Então isso não vai acontecer nunca. Jamais a igreja vai sumir por completo da terra, até o dia que Jesus voltar, o anjo chamar, a trombeta soar e todos os crentes serão levados para os céus. Aí acabou, aí não vai ter mais crente na terra. Mas até aquele momento, sempre haverá um remanescente, sempre haverá um grupo. Mas nós vemos hoje que a igreja como um todo, eu me refiro a igrejas locais, estão enfraquecidas. Países que outrora, em outros tempos, eram países fervorosos, países importantes no cenário cristão, hoje são apenas uma fachada, estão loucos. Países como a Holanda, países como a Inglaterra, uma certa medida os Estados Unidos, países que foram uma força para o cristianismo, hoje estão completamente descaracterizados. A Inglaterra mesmo, eu sei por conhecimento próprio, a Inglaterra foi um país que iniciou o movimento moderno missionário, hoje virou um campo missionário em si. Nós temos a Inglaterra hoje controlada, um país em que declaradamente a grande maioria, 98% das pessoas se dizem não crer em Deus. Como foi de 100 anos atrás, 150, 130 anos atrás, as pregações de pastores eram impressas nos jornais. Sabe por quê? Porque as pessoas queriam ler. Sabe por que não imprime mais mensagem dos pastores em jornais? Eu não falo jornal, os jornais, Folha de São Paulo, Estadão, o Globo, jornais seculares. Porque as pessoas queriam ler. Sabe que hoje não faz mais isso? Porque ninguém quer nem saber. Ninguém não quer saber mais. Sabe o que é isso? Uma geração deixou a peteca cair. As maiores batalhas em defesa da fé ocorrem não nas ruas, não nas igrejas, não nos parlamentos e senados e palácios dos políticos. A batalha pela fé ocorre dentro dos lares.
ocorre dentro dos lares e as mães estão na frente da batalha. São as mães que têm uma influência maior sobre os filhos. São as mães que são as rainhas do lar. São as mães que são responsáveis, o pai também, mas as mães estão mais envolvidas com isso. Não é o papel da escola, não é o papel da igreja, não é o papel do pastor, nem do governo criar filho de ninguém. O papel da escola não é ensinar ao seu filho a ter educação, respeito, obediência. Não, isso aprende-se em casa ou não aprende. Ou não aprende. Por isso que muitas escolas hoje em dia parecem mais com, desculpe o termo, zoológicos. Não tem ordem, não tem respeito. Porque as pessoas não aprendem isso em casa mais. Eu estou, claro, generalizando, não estou dizendo que todo último lar, assim, mas em grande parte, essas coisas se aprendem em casa. A batalha se trava no lar, não é na escola. Não é na igreja. Gente, aí, quantas horas por semana você está na igreja? Gente, passamos algumas poucas horas na igreja. Como você vai comparar a influência que a igreja pode ter sobre os seus filhos, sobre a sua família? Se dá 70 e poucas horas, você passa 2, 3, 4 horas na igreja por semana. E o resto da semana, sabe que essas pessoas, as famílias estão? Nos lares. Então, se os lares não estão refletindo, se os lares não estão fazendo o seu papel de passar em geração, não é a igreja que vai fazer isso, não é a escola que vai fazer isso, não é o governo que vai fazer isso. São os lares, são os pais, são os antepassados, os progenitores. É deles este papel. Se não herdou tal bênção, então esteja na hora, talvez, como eu, de começar uma geração. Começar uma geração em que os futuros integrantes, os filhos e os netos e bisnetos podem olhar para trás e agradecer a Deus pela herança espiritual que foi deixado por nós. No versículo 5 ainda, nós estamos vendo que houve um exemplo de geração em geração, e também estamos vendo no versículo 5 que houve um exemplo de verdade. Olha o que fala aqui, ó, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide, em tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, esse exemplo de geração em geração foi principalmente o exemplo de uma fé não fingida. Agora, veja bem, essa palavra não fingida, aliás, essas palavras não fingidas, é a tradução de uma palavra só. É a tradução da palavra grega apokritos, que literalmente quer dizer sem hipocrisia. Sem hipocrisia. Uma fé sem hipocrisia é o que significa essa fé não fingida. É uma fé de verdade. E é no lar que as pessoas vão ver quem nós realmente somos. Pais, mães, futuros pais e mães, entendam. O seu filho conhece você não pelo que você é aqui na igreja, mas pelo que você é no lar. Aqui a gente se comporta, amém para cá, amém para lá, paz do Senhor, Bíblia embaixo do braço, lindo. Mas aqui é aqui, lá é lá. Existe fé fingida. Porque Paulo fala, a fé que há em você, que há na sua mãe, na sua avó, era uma fé não fingida, é uma fé sem hipocrisia, é uma fé legítima, é uma fé de verdade. Há poucas coisas mais nocivas para uma criança do que observar hipocrisia nos pais. São poucas coisas mais nocivas, danosas. Jovens, crianças aprendem a fingir. Com quem? Com os pais. Eles estão vendo. Na igreja é uma coisa, aqui é outra. Agora atenção, pais. O resultado final é que você vai perceber que o seu filho
a sua filha vai ser uma cópia de você. Ela vai ter uma fé fingida. Ela vai ter hipocrisia. Você sabe que hipocrisia em grego significa dramaturgia. Um hipócrita em grego, hipokritos, que é hipócrita em gregos, significa um ator, um dramaturgo. Vocês já viram qual é o símbolo internacional do dramaturgo? São duas máscaras. Uma triste, sorrindo. Uma triste, sorrindo. Uma triste, não sorrindo. E a outra, sorrindo. Alegre. Mas o importante não é isso. O importante é que são duas caras. São duas máscaras. E quando nós temos duas máscaras, uma para a igreja e uma para o lar, uma para o trabalho e outra para o... Quando nós temos essa duplicidade, essa hipocrisia, esse fingimento, sabe o que vai acontecer? Vai ser replicado, vai ser copiado e vai ser repetido na vida dos nossos filhos. Por isso que Paulo fala assim, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti. Ele fala, a qual habitou primeiro na sua avó Lode. Começou com a avó, começou lá atrás. Primeiro na tua avó Lode e em tua mãe Eunice, e estou certo em você também. Então veja como passou da avó para a mãe, para o filho. Como o quê? Uma fé não fingida. Aqui foi um exemplo, não só de geração em geração, mas foi um exemplo de verdade. Um exemplo de justiça, de piedade, de honestidade, de caráter. E lembre-se que todos nós somos exemplos. Você não tem escolha. A nossa única escolha é que tipo de exemplo nós seremos. Mas exemplos nós seremos. Daí você não tem como evitar, fugir, correr, abdicar. Nós somos exemplos, queira ou não, gosta ou não, pediu ou não. Nós somos exemplos. Nossa única escolha é, nós vamos ser um exemplo de verdade ou um exemplo de mentirinha, de fingimento, de hipocrisia. Um bom exemplo ou um mau exemplo? Que tipo de exemplo você quer ser para as outras pessoas? Essa é a única escolha que nós temos. Então nós temos aqui na mãe de Timóteo, nós temos aqui em Eunice um exemplo que foi de geração em geração, um exemplo de verdade e um exemplo de ensino. Versículo, ainda em 2 Timóteo, mas vamos para o capítulo 3. Nós lemos 2 Timóteo 1, vamos para 2 Timóteo 3. E no versículo 14, nós temos mais um exemplo da mãe de Timóteo. Diz assim, 2 Timóteo 3,14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Um exemplo de geração em geração, um exemplo de verdade, um exemplo de ensino. Agora, aqui fala que ele foi daquilo que aprendeste, daquilo que foste inteirado. Essa palavra inteirado quer dizer isso, você foi inteirado, você foi colocado sabendo tudo, foi acrescentado, foi feito perfeito e completo, foi ensinado para você. Agora, o aprendizado é uma moeda de dois lados. E o aprender é o outro lado da moeda de ensinar. É possível ensinar e a pessoa nunca aprender, e é possível alguém aprender se nunca ter sido ensinado. Ensinar e aprender podem excluir um ao outro. O ensinar cabe ao professor, ao mestre, à pessoa responsável, mas o aprender cabe ao aluno. Você pode ter os melhores professores, mas se você não aprende, não adianta ter os melhores professores do mundo se você não quer aprender. Se você não está interessado em aprender. Essa questão de ensino faz parte da perpetuação da igreja. Faz parte daquele exemplo que vai de geração em geração. Olha comigo 2 Timóteo 2,2. Ainda a mesma carta, mas um texto diferente. 2 Timóteo 2, versículo 2. Eu falei sobre a corrente, eu falei sobre os elos. E esse ensino é uma corrente, e nós somos os elos. 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos
para também ensinarem os outros. Então, nós somos ensinados e aprendemos para quê? Para a gente ensinar a outros. Que outros? A outros que sejam idôneos. Se nós somos idôneos, nós vamos aprender, e nosso dever é encontrar outras pessoas idôneas que vão passar adiante. Infelizmente, aqui diz aqui, que sejam idôneos. Confiam a homens que sejam idôneos. Porque se você confiar em alguém que não é idôneo, que é correto, alguém que é fiel, ele vai aprender, mas não vai ensinar. O elo vai acabar ali, a corrente vai acabar ali, a sequência vai acabar ali, você vai ensinar alguém, e esse alguém não vai ensinar ninguém. Você vai investir tempo, você vai investir sacrifício, você vai investir naquela pessoa, naquele homem, naquela mulher, mas vai morrer ali. É assim que igrejas morrem. Pessoas recebem, aprendem e cruzam os braços. Não estão ensinando outros também para ensinar os outros. Gente, tudo que eu faço aqui, tudo que eu venho fazendo aqui nos últimos quase 15 anos aqui em Maceió, você acha que foi eu que bolei? Foi eu que sentei e falei, sabe uma coisa? Eu sei o que eu vou fazer. Não. Eu não tenho vergonha alguma de dizer isso. Eu sou apenas uma cópia. Eu estou apenas copiando o que foi feito antes de mim por outras pessoas. Nada aqui é original. Eu sei que vocês estão decepcionados, vocês pensavam que eu era um gênio brilhante. Não sou nada disso, gente. Simplesmente isso, confio a homens fiéis que sejam idôneos para também ensinarem aos outros. Eu aprendi e agora estou fazendo o quê? Ensinando aos outros. Infelizmente, centenas e centenas e centenas de pessoas nos últimos 15 anos foram ensinados. E hoje, estou fazendo nada. Morreu. A corrente acabou com eles. É que o meu idôneometro, o equipamento que mede a idoneidade de alguém, o meu quebrou. Então eu não sei quem vai ser idôneo no futuro, eu não faço a mínima ideia. Então eu ensino qualquer um que queira aprender. Mas se vai adiante ou não, depende de quem aprendeu. Se você vai agora passar adiante. Não tem que ser pastor. Eu sou pastor aqui da igreja, o quê? 14 anos, 13, 14 anos, que é a idade da igreja. Mas eu venho ensinando e passando adiante há bem mais tempo do que isso. Eu quero dizer, gente, você não precisa ser pastor para aprender e ensinar. E o lugar mais importante para você ensinar é na sua casa, é no seu lar. Ah, pastor, mas eu não sou o pai e a mãe do lar. Você pode ser uma luz, você pode ser um sal dentro da sua casa, você pode ser uma influência de exemplo, de testemunho, de vida na sua casa. Isso vai pregar e vai falar e vai ensinar muito mais do que palavras. Então, ditado que as nossas palavras falam mais alto do que os nossos passos, do que as nossas palavras, é verdade. O que a gente faz fala muito mais alto do que a gente fala. E mesmo que você não seja o pai, a mãe, o chefe da família, se você seja um filho adolescente, uma jovem, uma criança, você pode ser a luz e ser o sal daquele lar. Cabe a você fazer isso. A batalha pela fé está nos lares. Não na igreja. Não é na igreja. A gente vem para a igreja para a gente se preparar, equipar, fortalecer, encorajar, sair e batalhar. A batalha não é aqui dentro. A batalha é lá fora. E a batalha é principalmente nos lares. E as mães estão na frente da batalha. Na linha de fogo. Pais também, mas as mães estão mais à frente. As mães têm mais influência. As mães têm mais contato. As mães estão mais presentes. É um fato. Não estou menosprezando o pai, eu mesmo sou um, mas eu digo para você, as mães estão na batalha de frente, na linha de fogo. Mães e avós, veja aqui, começou com a avó Lloyd e a mãe Eunice e Timóteo. Último ponto esta noite, olha para 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Botou no texto que nós lemos.
Nós temos exemplos de Eunice, Mãe de Timóteo, um exemplo que foi de geração em geração, um exemplo de verdade não fingido, um exemplo de ensino e um exemplo, isso é muito, muito importante, um exemplo desde cedo. Desde cedo. Diz assim o versículo 15 de 2 Timóteo 3. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Vocês ouviram isso? Desde a sua meninice. Desde que Timóteo era um piazinho desse tamanho, ele já conhecia as sagradas escrituras. Desde cedo. Tem um ditado, né, que diz que não adianta fechar a porteira depois que o cavalo fugiu. Pois é. É preciso começar cedo. Gente, ó, toda criancinha é linda, fofinha e perfeita. Mas elas crescem. Eu conheci há um ano, ela tinha desse tamanho. Repara agora que estou brincando. O Biel também. O Júnior. Gente, toda criancinha é linda, fofinha, perfeita. Não fala, tu é tão anjinho, eu entendo. Mas eles crescem. E depois viram o que se torna delas. Como diz o ditado, não adianta fechar a porteira depois que o cavalo fugiu. É muito melhor você fechar a porteira do que sair correndo atrás do cavalo. Tem que começar cedo. Os exemplos, os ensinamentos, de geração em geração, devem começar desde cedo. Você pensa, mas tem 1 ano, 2 anos, 3 anos, não entende nada. Não entende nada? Bobinho você. O meu neto Linho, já há muito tempo, tudo que você fala, ele entende tudo. Quando você critica alguém, o jeito que você fala, sobre quem você fala, ele está sabendo o que está falando. Pensa que não? Você está programando. Uma criança que cresce com os pais, que são críticos, fofoqueiros, maldizentes, palavrão, critica tudo. Eles ouvem o que você diz e como você diz. Eles também percebem o oposto. Eles sabem absorver também o bom, o ensinamento, o exemplo, o tom de voz. Quando nossas filhas eram pequenas, faz tempo isso. Eu tenho fotos, um dia eu trago. A Michelle vai me amar quando eu fizer isso. Eu tenho foto da Gabriela e da Michelle com, 3, 4 anos. Brincando. Sabe de quê? De igreja. Elas pegaram uma mesa que nós tínhamos, uma mesa de brinquedo que elas brincavam, botavam de ponta cabeça, aí pegavam um estilo de pelúcia grandão, botava atrás do púlpito, abria uma Bíblia em cima do púlpito, aí sentava elas e as bonecas e bonecos, e eles brincavam de igreja. Sabe por quê? Porque a igreja era importante na nossa casa. A igreja era uma parte central da nossa família. Elas brincavam disso. Não só disso, de outras coisas também. Elas entendem que antes de cada refeição a gente um instante para orar e agradecer a Deus pelo alimento. Isso aconteceu em todas as refeições, em nossa casa, no restaurante, onde que fosse, nossa família, antes de comer, nós agradecemos a Deus. Desde quando? Desde sempre. Elas estão vendo isso. Estão aprendendo. É o exemplo. É o exemplo dos antepassados, dos progenitores.
Dia de igreja, na nossa casa, não interessava se estava chovendo, se o carro quebrou, furou o pneu, não interessava. Dia de igreja era dia de igreja. Não se discutia, não tinha desculpa, ia para a igreja, só não se estivesse morrendo. Outra coisa, se alguém está doente com uma doença contagiosa, fique em casa, pelo amor de Deus, fique em casa, não vem para a igreja não. Tá? Você tem a minha permissão, a minha ordem, tá doente, fique em casa. A irmã Simone não veio hoje, não veio. Ela veio ontem com uma máscara, lembra? Quem estava aqui ontem foi com uma máscara cirúrgica. Tá doente, fica em casa, gente. Tá? Agora, doente assim, contagioso. Se não for contagioso, pode vir, não tem problema não. Tá? Mas sabe o que é isso? É um exemplo desde cedo. É um exemplo desde cedo. Elas sabiam que nós líamos nossas Bíblias, nós orávamos, fazíamos devocional juntos. Veja bem, a grande maioria dos devocionais familiares, na nossa casa, a Michelle está ali, que não deixa eu mentir, era feito pela mãe, a irmã Simone. Por quê? Porque eu trabalhava, meu horário não encaixava, então eu fazia bastante, claro, mas a maioria era com a mãe. Como eu disse, a mãe está na batalha, na frente de fogo. Aqui fala que desde a meninice ele já conhecia as Sagradas Escrituras. Exemplo, disciplina deve começar cedo, não aos 20 anos de idade. Pastor, meu filho tem 20 anos, eu tenho que servir, o que eu faço? Bom, ou você faz as malas dele ou as suas, mas alguém tem que sair de casa, porque agora não tem mais jeito, minha gente. Eu sugiro, ou você sai de casa ou ele sai de casa. Aí você vê aí que vai ficar com um abacaxi quente. Mas quantos anos? 20 anos. Só agora, depois de 20 anos, nunca disciplinou, nunca deu exemplo, nunca fez nada. Depois de 20 anos, quer saber o que fazer? Faça as malas. Ou a deles ou a sua. Mas faça as malas. Agora é fazer mala, gente. Não tem o que fazer. Ou aguenta. Desde cedo, gente. Não adianta o cavalo fugir para... Eita, eu vou fechar a porteira. Agora deixa aberto, quem sabe ele volta. Fugiu, foi embora, acabou, vai fechar a porteira para quê? Não tem mais nada no curral. Você ama o seu filho? Eu falo a mães, eu falo aos pais. Provérbios 3:24 diz: o que não faz uso da vara, odeia. Bíblia, odeia seu filho, mas o que o ama, desde cedo o castiga. Você ama seu filho? Então desde cedo você vai discipliná-lo. Desde cedo não quer dizer, 5h30, vamos lá, filho, hora do castigo. Não é isso. Desde cedo, é desde novinho. Não espere os 20 anos, não, minha gente. Não espere os 20 anos. Disciplina começa cedo. A hora chega onde a Bíblia diz que não há mais esperança. Mas pastor, eu pensei que Deus... Eu só vou ler o que a Bíblia fala. O que você acha, o que eu acho, realmente é de consequência. Provérbios 19:18. Castiga o teu filho enquanto há esperança, diz aqui. Castiga o teu filho enquanto há esperança. Por quê? Vai chegar um dia que não vai ter mais esperança. Não vai ter mais jeito. É como eu disse, é fazer as malas de alguém. Castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Disciplina não é você ficar exaltado, pegar a criança e matar ela. Não é isso. Isso é crime, é violência, é covardia. Disciplina é para ser feito com amor, com calma e com o pai ou a mãe sem querer de jeito algum fazer aquilo. Se você, pai, você, mãe, está tendo prazer, gosto, vontade de disciplinar, então não disciplina. Vai dar uma volta no quarteirão, vai chupar um sorvete, vai correr na quadra, vai se acalmar primeiro. A disciplina deve doer mais no pai, na mãe, do que na criança. Deve partir o coração do pai ou da mãe, disciplinar o seu filho. Quando o seu coração não está partido, quando você está, vem aqui, não é a hora, vá refrescar a cabeça, vai tomar um chá, se acalma. Essa não é a hora. Por isso que a Bíblia fala aqui, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não te deixes
que teu ânimo se exalta, ou seja, não é porque é exaltado. Você vê muito isso, sabe? Você fala com certas mães, não, disciplinar, eu nunca disciplino, jamais eu bater no meu filho. Até o filho, a filha, deixar ela doida, ela pega o chinelo, pega o facão, pega o cabo de vassoura, sai correndo, a criança foge, chama a polícia, chama a SAMU. Você falou que você era contra bater no seu filho? Mas agora eu estou com raiva. Pô, então agora não é para bater, minha querida, meu querido. Disciplina não é covardia, não é bullying, não é você pegar uma criança, um jovem indefeso, cuja autoridade ele está debaixo. Não. Não. Toda criança, minhas filhas, meus netos, seus filhos, seus netos, toda criança tem tolice no coração. Sim, até a sua. Provérbios 22, 15. A estultícia está ligada. Essa palavra ligada quer dizer colada. Tem de liga. A estultícia quer dizer tolice. A tolice. A estultícia está ligada ao coração da criança. Mas a vara da correção a afugentará dela. Toda criança tem a tolice colada no coração. Só tem um remédio. A vara da correção. E se você não aplicar a vara da correção, aquela estultícia, aquela tolice, vai permanecer grudada o resto da vida. Você vê hoje um monte de adultos que são crianças. Eu conheço adultos, tanto mulheres quanto homens, que têm lá seus 25, 30 anos ou mais, são moleques, são meninos. Tem as mesmas características de meninos, de crianças, só que estão habitando no corpo de um adulto, mas não tem um pingo de juízo. Não tem disciplina, não tem caráter, não tem nada, são crianças. Egoístas, teimosas, não ouvem. Criança, o que é isso? A tolice não foi tirada do coração e do jeito que estava colada, continua colada. Aqui fala, castiga o seu filho enquanto há esperança, que chega um ponto que não tem mais esperança. Passou a hora, não vai mais desgrudar, só vai desgrudar agora é com Deus e as cacetadas da vida. É o que a Bíblia fala. Provérbios 23, 13. Isso aqui é uma ordem. Desobedeça essa ordem, há perigo das consequências. Provérbios 23, 13. Não retires a disciplina da criança. Pois, continua, se a fastigares com a vara, nem por isso morrerá. Está dizendo, se você disciplinar ela com a vara corretamente, ela não vai morrer. Tem casos que a criança está fazendo um drama, parece que está morrendo. Mas não vai morrer. Não seja inibido, coagido, amedrontado. Aqui está dizendo, não retires a disciplina da criança. Quer retirar? Retire. Deus está dizendo, não retire. Deus está dizendo, se você ama, use da vara, enquanto há esperança. Agora, se você sabe mais do que Deus, tudo bem. Como eu disse, eu ensino e eu espero que caia em ouvidos de pessoas idôneas que vão praticar e ensinar a outros. Mas eu ensino, aprende quem quer. Pastor, hoje é Dia das Mães. Eu sei, que maravilhoso Dia das Mães hoje. Eu vou dizer essa última coisa aqui, ó. Gente, disciplinar dá trabalho. Nunca a disciplina tem um momento oportuno. Você está trabalhando, você está estudando, você está lendo, está arrumando, limpando, cozinhando, fazendo alguma coisa e você vai ter que parar de fazer aquilo para disciplinar a criança. Nunca é oportuno. Sempre dá trabalho. E disciplina não é isso. Você chega lá para a criança, vem cá, o que foi? Pronto, não faça mais isso. Isso não é disciplina, gente. Tá? Não é chegar lá, dar um peteleco no ouvido dele, um tapa no pé do ouvido e passa embora. Isso não é disciplina. Não é jogar o chinelo. Isso não é disciplina, gente. Sabe o que é disciplina? Você chama a criança, chama a pessoa, a criança. Pergunta para a Michelle, ela fez isso algumas vezes. Faz tempo, mas ela conhece o esquema. Você chama a criança, senta com ela. Foi o que fez de errado.
Eu fiz isso. Primeira coisa é o quê? Confissão. Tem que confessar. Ok? Você ofendeu quem? Ah, minha irmã, papai, mamãe, fulano, ok. Mas quem você ofendeu acima de tudo? Deus. O que a Bíblia fala que eu devo fazer porque eu te amo? A Bíblia fala que se você me ama, você deve me disciplinar. É isso que o pai vai fazer. Mas isso não demorava, não? Demorava. Você tem que parar o que você está fazendo para fazer isso. É inoportuno, dá trabalho. Aí você disciplina, às vezes uma varada. Eu não recomendo mais do que 3, no lugar apropriado, que Deus desenhou já para isso. Aí você para, você ora com a criança pede perdão. Aí você abraça a criança, acabou o assunto, não se fala mais, enterrado, morreu, foi jogado fora. Bem melhor do que ficar com raiva da criança. Você me desobedeceu ontem, não fale comigo por uma semana. Lindo, atitude. Dá trabalho? Dá trabalho. Mas isso que é ser pai, é isso que é ser mãe. Gente, é trabalho. Não quer ter trabalho? Não tenha filhos. Simples. Com isso em mente, deixa eu ler Provérbios 29, 17. Castiga o teu filho e te dará descanso e dará delícias à tua alma. Dá trabalho, dá. Mas ele dá descanso. Mas pastor, como é que dá descanso? Dá trabalho na hora, dá trabalho lá atrás. A curto prazo dá trabalho. Sabe qual foi a última vez que eu disciplinei a Michele? Sei lá, faz décadas, sei lá, décadas não, mas no plural não, que eu não tenho idade para isso, mas sei lá, faz muitos anos, eu não lembro a última vez que eu disciplinei a Michele. E hoje eu posso dizer que eu olho para minha filha, eu olho para minha outra filha, eu posso dizer que eu tenho descanso. Eu tenho descanso porque eu vejo ela criando os filhos, eu vejo ela na sua vida adulta, eu vejo ela tomando decisões. Ambas minhas filhas. Isso me dá descanso. E é uma delícia para mim ver isso. Agora, se você não quer descanso para a tua alma, e quer ter o oposto de delícia, que seria decepção, discipline não. Castigue não, discipline não. Retira disciplina, retira a vara. Você não vai ter descanso. Se você disciplinar corretamente, cedo e correto, com o passar do tempo, você vai ter que disciplinar menos e menos e menos e menos. Se você não disciplinar cedo e correto, é o oposto. Aqui, nos primeiros anos de vida, é pouco, mas vai dar mais e mais e mais e mais e mais e mais trabalho. O cara está com 30 anos dando trabalho para a mãe. 40 anos morando com os pais. Não era melhor ter investido alguns poucos anos? Se ter dado o trabalho, e é trabalho, gente, acredite, é trabalho. Nunca um momento bom, nunca. É sacrifício. Mas quando você faz cedo, e você faz certo, e você dá um exemplo, com o passar do tempo, você começa muito e vai afinando. Você faz errado, é o oposto. Você não faz nada aqui, deixa o barco correr. Pois vai ficando pior. E você não tem descanso. Você não tem delícia. Você só tem trabalho e tristeza. Decepção. Não era isso que eu queria. Eu sei que não era. Sabe onde eu aprendi isso? E com outras pessoas que aprenderam daqui. O que eu estou dizendo não foi eu que inventei. Eu aprendi, eu estou passando. Eu aprendi e estou ensinando. Se você for idôneo e sabe, você vai tomar isso, você vai praticar. E vai ensinar outras pessoas. Eu espero que os meus netos, eu tenho certeza que meus netos vão ter mesmo que minhas filhas tiveram. Por quê? Vão perpetuar, vão passar adiante. Mas começa com cada um de nós. A batalha no lar, não é na igreja.
pastor, dê um jeito no meu filho. Eu dou um jeito no seu filho. Você está com ele há tantos anos, passa o dia inteiro com ele, agora tem que eu dê um jeito nele. Lares. E são as mães que estão na linha de frente, na trincheira de frente. Timóteo era o que era, porque a sua mãe deu exemplo e o ensinou desde cedo. E a mãe dela, antes dela, era a avó Lloyd, a mãe Eunice e Timóteo. E é assombrador o quanto passamos para os nossos filhos, o quanto nós adquirimos dos nossos pais, bom e ruim. Então nós vamos continuar ou começar uma geração consagrada a Deus. Se você tem essa herança, continue. Se você não tem, comece. Inicie. Para que os seus filhos e os seus netos possam olhar para trás e agradecer a Deus pela herança que tiveram. Nós vamos orar. Pai amado, Deus querido, obrigado pela tua